preencher, né, aqui no Instagram, mas acho que consegui, né, Carol? Olá! Finalmente, tá aqui brigando um pouquinho com o Instagram. Ah, eu vi que você estava tentando, eu estava ouvindo tudo. Tava? E Tava, tudo dava bem para com ouvir. você? Tudo bem, tirando esse resfriado que não termina nunca, né? Que já virou uma sinusite. Até pedir desculpas, né? Que hoje eu tô toda entupida aqui, mas dá certo. Tirando A isso, gente tá tá tudo aqui, tá jóia, tudo graças a Deus. certo. Isso mesmo. Não, estava E contando aí, aqui para as Ana? meninas, né, sobre o nosso tema de hoje, a importância do exercício físico no emagrecimento, né, Carol? Porque Muito justamente legal. acho que cada dia mais, né, as pessoas têm ficado mais sedentárias, né? Então, se a gente parar a pensar, né, na nossa evolução aí, né, cada vez mais a gente usa carro, elevador, né? Acho que com a pandemia aí todo mundo tentou brigar contra o sedentarismo, que ficou ainda mais parado, né? Eu acho que um exemplo clássico que a gente tem aí nas ruas por exemplo, no metrô, né? Quando a gente sai do metrô, a gente observa a fila para a escada Para rolante e a rolante escada mesmo livre, livre. né? Então, acho que a gente já tem algumas coisas um pouquinho enraizadas na gente, né? Cada vez menos exercício a gente acaba fazendo, menos atividade física, né? E na maternidade isso não é tão diferente, né? Porque a gente fica tão cansada, tão exausta, sai daquela quarentena, né? Que a gente realmente tem que ficar paradinha, mas a gente acaba embalando, já que está naquela novidade da criança nova, né? Eu acho que todo mundo poupa a gente também, né? Não, vai descansar. Eu acho que a gente acaba realmente ficando menos ativa, né? E Perfeito. daí, não, pode até Não, eu ia complementar aí, falar Carol. perfeito. Falar de exercício eu acho que é super importante, né? Falar na importância do exercício físico, né? Na sustentação do peso, né? Nesse emagrecimento sustentável, mais ainda. E eu sempre, quando eu posso, eu tenho oportunidade, eu falo para os meus pacientes, falo para as mães. Então, acho que falar sobre um pouquinho mais sobre isso vai ser muito bacana hoje, Ana. Eu acho bem legal, porque assim, o nosso foco sempre foi voltado ao emagrecimento, né, Carol? Então, assim, quando a gente pensa nesse sedentarismo, né, ele é importante somente para o ganho de peso ou teria algum outro impacto, né, na nossa saúde? O que que você Muito tem para boa, né? contar para gente? Muito bem. Então, hoje em dia, realmente, o sedentarismo ele tem um impacto muito importante na nossa saúde. Todo mundo entende que tem que fazer exercício, né? Que tem que fazer exercício para melhorar a saúde. Uhum. Mas não praticar exercício não significa muitas das vezes que você é sedentário, tá? E ser sedentário é você passar a maior parte do tempo numa posição sentada ou deitada ou sem fazer atividade física o suficiente. E isso causa um grande prejuízo para a saúde. Para a gente entender melhor, né? Hoje o sedentarismo ele está relacionado às grandes causas de mortalidade no Brasil e no mundo, né? Então, ó, só para você ter uma ideia, isso aí quando eu fui dar uma olhadinha, né, nos dados, surpreendem até porque a mortalidade por sedentarismo ele é maior que a mortalidade por diabetes, junto com tabagismo e junto com obesidade. Então, hoje em dia, né, por exemplo, nas minhas consultas cardiológicas de medicina esportiva, é muito importante perguntar não só o nível de exercício físico, mas o tempo que aquela pessoa fica sentada. Então, aumentar o risco de mortalidade, você não ganhar os benefícios de fazer um exercício físico, ok, né? Então, assim, mas você aumentar o risco de mortalidade por todas as causas, por você não praticar um exercício ou não praticar, desculpa, exercício não, mas não deixar o seu dia mais ativo realmente é bem importante. Então, acho que trazer isso, né, para iniciar, não só para perda de peso, mas para a vida como um todo, ele é bem importante. E cada É, vez mais a gente tem ficado mais sedentário, né? Cada vez mais a nosso estilo de vida tem facilitado para isso, né? Principalmente essa não, vida louca de trabalho. com certeza, não, faz muito sentido, né? Tudo que você tá falando, né, Carol? E até mesmo os estudos hoje, né, eles também são voltados para avaliar esse tempo sedentário, né? A quebra de tempo sedentário, com melhoras, né, de perfil metabólicos, enfim, não só pensando nessa parte de emagrecimento, foi o que você falou, né? De não só fazer
observar o quanto a gente faz de exercício, mas observar também o quanto tempo a gente fica parado, né? Que isso é extremamente importante, principalmente acho que também nessa época de pandemia, né? Que todo mundo ficou home office, né? Voltando para as mães, né? Que tendem a ficar bastante tempo sentadas também, né? Enfim, principalmente quando as crianças são menorzinhas. Então, eu acho isso bem interessante esses dados que você trouxe aqui para a gente hoje. E você falando de pandemia, né? Umas dicas que eu sempre dava no meio da pandemia é que assim, a gente tinha a possibilidade de criar rotinas mais ativas dentro do seu dia, né? Porque assim, hoje Uhum, em dia até muitas pessoas continuam trabalhando de casa. E aí acaba ficando mais tempo sentados. Mas assim, uhum, você pode assistir muitas vezes reuniões com câmera fechada que você pode assistir, escutar de pé, né? Você uhum. pode mexer no celular assim que der uma folga, ou quando você tem que falar no telefone com alguém, de pé, se acostumar a Levantar, né? falar, levantar, andar. É Uhum. lógico que vai ter dias que você vai conseguir, tem outros dias que não, mas tudo é um hábito, tudo é mudança de hábito, né? Eu falo que entre consultas eu já estou acostumada. Tô sem paciente ou entre consultas, eu levanto um pouquinho, pego no celular e já fico de pé. Porque se eu continuar sentada, eu vou só Fica emendar muito esse tempo, tempo. né? Então assim, Sentada. realmente e só de ficar de pé já tem uma grande mudança, né? Você tem contratura muscular, você tem lombar, você tem perna, você tem tudo que facilita esse processo, né? Acionamento de core, né? Da musculatura abdominal. Então, realmente já ajuda bastante. Então, sim, né? Mesmo em casa, você pode criar rotinas mais ativas. De você colocar um despertador, de você colocar um post-it no computador, de você lembrar de levantar a cada meia hora ou a cada uma hora, pelo menos 5 minutinhos, né? É Bem isso que hoje legal, a gente Carol. vê. Bem legal. Então, assim, não pensando na parte de emagrecimento, mas pensando na parte de saúde, o simples fato da gente levantar, quebrar esse nosso tempo sentado, já traz melhoras para a nossa saúde. Só que se a gente Perfeito. estiver pensando nessa questão de perda de peso, né, Carol? Qual que Uhum. seria a importância de se aumentar o gasto calórico, por exemplo, nos dias atuais? Hoje é super importante, né? Primeiro que é difícil cada vez mais a gente perder peso sem colocar sem aumentar o nosso gasto calórico, né? E isso a gente Uhum, pode buscar isso, né? Vindo da nossa evolução como ser humano, né? Então assim, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, da onde vem, né, esse histórico nosso do metabolismo, da evolução do ser humano, a gente sabe que antes, né, os nossos ancestrais, a gente gastava muito caloria, né? Porque nós uhum, éramos caçadores, né? Então, assim, a gente ia atrás dos alimentos, né? Os homens iam atrás, né? De abater da caça da proteína e as mulheres iam uhum. atrás dos carboidratos, né? Digamos assim, né? Iam fazer aquelas coletas. Coletas. E isso, né? Para poder. Só que assim, essas distâncias eram longas, né? Então, assim, a evolução do corpo humano foi projetado para acabar gastar mais energia nessa época, né? E assim, e a gente não era caçador tipo leão, não, né? Caçador, né? Que assim, você fica só ali olhando a presa, daqui a pouco você corre e pega a presa. Não, a gente era caçadores de resistência, a gente tinha que ficar lá correndo atrás dos animais até cansou, pegou, não cansou, você tem que fugir também, né? Porque senão o bicho pega. E aí, se depois que você caça, você tem que voltar tudo para sua casa, né, para sua casa, ó. Você tem que voltar tudo Sua para, caverna. né, se alimentar, né, sei lá da onde, mais ou Uhum, menos. E isso, às vezes, dava caminhadas enormes, chegavam a ser caminhadas de 15, 30 quilômetros. Então, assim, uhum. é bem importante. E aí, né, o nosso corpo humano foi evoluindo e, e a gente tende a manter, né, essa necessidade de gasto calórico. Porém, o nosso organismo, também dessa época, o nosso metabolismo, ele se acostumou a você acumular bastante, né, energia, né? Porque quem precisava sobreviver era quem passava muito tempo sem se alimentar. Quem conseguia ficar muito tempo sem se alimentar, até conseguir ter uma próxima casa, caça, uma fonte de alimentação, né? Então, o nosso metabolismo se acostumou a reservar bastante energia e depois gastar essa energia. E hoje em dia, a gente ainda reserva bastante energia. A gente reserva como? Com acúmulo de gordura. Só que você acha que a gente fica grandes períodos de sem se alimentar? Não fica, porque hoje é muito fácil, né? A oferta vinda da alimentação e de alimentos calóricos cada vez mais é muito grande.
né? E a todo momento. E o marketing das empresas de produtos alimentícios estão cada vez mais. Então, a ingesta calórica nossa está muito mais importante, né? E o gasto, como ficou? Né? Cada vez menor. Então, é muito importante associar hoje em dia um aumento do gasto calórico se você quiser perder peso, né? Porque só depender da alimentação é muito difícil. A Muito oferta difícil. hoje, as necessidades, fica muito difícil. Então, para perda de peso, hoje, o exercício ele tem uma importância como gasto calórico enorme. E aí, isso é o que eu tento passar para as pessoas, né? E a gente se Uhum. movimenta cada vez menos. Hoje, né? Então, Perfeito. apesar da gente insistir, deixar o dia mais ativo, falar para as pessoas que a gente precisa gastar mais caloria, hoje a gente entende, né, que esse gasto calórico mais significativo para a perda de peso, ele vem do gasto calórico não de repouso, mas do gasto calórico vindo, proveniente do exercício físico, né? Uhum. Então, hoje se torna muito importante a gente praticar exercícios para aumentar esse gasto calórico, para facilitar e acionar mais essa memória sua de metabolismo que a gente traz até dos nossos ancestrais. Então, isso tem Perfeito, uma Carol. importância muito grande, né, para a perda de peso. Não, bem legal, porque essa teoria evolutiva que você trouxe, né, que ela é bem discutida, né, na É, comunidade científica, é justamente porque a evolução genética ela é muito lenta, né? isso. Então a gente carrega realmente essa carga genética, né, de quem sobreviveu, aqueles que tinham grandes capacidades de permanecer longos períodos sem se alimentar. Né? Só que ao mesmo tempo a disponibilidade de alimentos hoje ela é muito diferente, né? Só a gente discar no celular aparece na porta de casa. A gente não precisa nem sair para poder comprar, né? E E o que só desculpa, eu só ia imagina, complementar que o que você trouxe que eu esqueci de comentar é super importante, né? Porque às vezes as pessoas, né, pensam, poxa, mas isso faz tanto tempo, até parece que ainda é assim, né? Mas não, a parte nossa do DNA, de alteração, ui, desculpa, eu mexi aqui e tremeu. A alteração, né, proveniente de DNA, ela é muito duradoura, demora-se anos e uhum, anos e anos e anos para a gente conseguir mudar. Então, se a gente for lá pegar um pedacinho do nosso DNA, a gente vai entender que tem muita coisa vinda ainda dessa época de nossa, de ancestrais. Então, só para as pessoas conseguirem entender, né? entender isso, né? Essa Isso. visão. Não, perfeito. E assim, uma outra coisa que é importante a gente abordar, né, é que comer muito menos, né, fazer uma redução calórica muito grande, né, ou emagrecer muito rápido, né, eu acho que essas duas situações, é, elas implicam uma certa dificuldade, porque elas fazem com que o nosso metabolismo caia também, né, que a nossa taxa metabólica basal, aquela de repouso, aquele nosso gasto assistindo Netflix, né? Parado, assim. Basicamente, reduz também. Então, dietas muito restritivas, né? Reduções de peso muito rápido, tudo isso faz com que realmente o nosso metabolismo baixe, né? Seja pela redução de massa muscular, né? Que é uma das explicações, mas enfim, reduz a nossa taxa metabólica. E daí fica mais difícil de emagrecer, né, Carol? E daí eu queria que você contasse pra gente como que o exercício poderia auxiliar nesse processo, né, de É, emagrecimento. perfeito. Uma das, né, uma das coisas que a gente tenta explicar para aqueles que estão tentando, né, emagrecer é justamente isso, que essa diminuição, que assim, a partir do momento que você começa a emagrecer, que você entra, né, em déficit de calorias para poder perder esse peso, o seu organismo ele é inteligente, né? Ele vai pensando, opa, ela tá emagrecendo, eu vou gastar menos. Ela tá emagrecendo, tá comendo menos, então eu vou gastar menos. Ela tá comendo cada vez menos, eu vou gastar ainda menos ainda, né? Então ele vai procurando achar esse equilíbrio dentro de você, né? Por isso que cada vez que emagrece, fica mais difícil emagrecer ou mais difícil manter-se magro, né?
E isso é uma das coisas que as pessoas precisam entender. Para quê? Para continuar na jornada, né? Para Uhum. que elas persistam e não desistam, né? Nesse caminho. Porque essa perda de peso é uma longa jornada, né? É algo, não é algo que acontece do dia para a noite. E quando acontece, às vezes é o que você falou, não é da forma mais saudável. E às vezes a gente reganha logo em seguida. Então, Uhum. é importante elas entenderem que realmente vai ficando mais difícil e a gente tem que a gente tem que ir aproveitando e usufruindo de novas estratégias para que você realmente não entre num platô, né? Não pare de emagrecer se você ainda não chegou, né? Lógico, num emagrecimento saudável e que facilite, né? Essa perda de peso, porque se depender só dessa nossa alimentação e de perdas de pesos rápidas, realmente vai chegar uma hora que o seu organismo vai falar, opa, não vou mais perder Vai peso. dar conta. E não vai dar conta. E aí o exercício, ele entra como um componente assim, muito atuante, né? Nessa quebra de platô, né? Pelo não só aumento do gasto calórico, mas por aumentar justamente a sua taxa metabólica basal, aquelas quantidades de energia que você gasta em repouso, né? Exato. Então, quebrando justamente isso e equilibrando o que a dieta faria, né? Diminuindo essa sua as calorias que você gasta em repouso. Então, ele tem uma importância muito grande, né, nessa ajuda, não só do gasto calórico, mas de aumentar esse seu gasto em repouso também. E lógico, né, daí realmente a importância maior é, se dá até na manutenção, né, desse peso Uhum. perdido, né, de você sustentar esse emagrecimento. A gente falar, né, desse emagrecimento sustentável, porque realmente no início a gente entra numa fase mais rápida, né, de emagrecimento e aí qualquer até exercício pode te ajudar pelo gasto calórico, mas manter-se magro também é algo ativo que você tem que fazer, né? E aí o Certo. exercício ele entra para te ajudar justamente nisso, a você conseguir manter-se nesse emagrecimento mais sustentável por aumentar esse seu gasto calórico e não fazer você entrar nesse platô. Não, perfeito, Carol, porque assim, é curioso, porque a maioria das pessoas associa o emagrecimento a simplesmente a perder gordura. E emagrecimento Sim, tudo bem, é perder gordura, mas também é manter ou aumentar a sua massa muscular, né? E perfeito. daí a gente acaba entrando até em outro caminho que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar isso, né? Então, já que a gente está falando aqui sobre a importância do exercício, né? Mas pensando assim no emagrecimento, todos os tipos de exercício eles são efetivos? Pronto, vamos lá, né? Então, assim, para emagrecimento, Ana, assim, é o que eu comentei. Na minha opinião, no início, né, que é para quem que quer sair Uhum. ou do sedentarismo ou da inércia, ou começar a emagrecer, a gente entende que o exercício ele entra como fonte principal como aumento do gasto calórico, igual a gente falou, para Uhum. complementar a dieta, associar a pessoa a ter esse déficit de calorias e conseguir emagrecer. E aí, como a gente sabe que exercício físico não é algo tão prazeroso para todos, ainda mais do início, e a gente precisa de aderência, né, e consistência para que aquela pessoa consiga ter esse gasto calórico também sustentável para emagrecer, que não adianta começar uma, 2 semanas e também parar, Depois parar. a gente incentiva exercícios que a pessoa goste, que a pessoa se sinta, né, tenha prazer, para poder fazer, para poder continuar fazendo, se motive e tudo mais. Porém, com o avançar do emagrecimento, que é o que a gente comentou, como, né, você vai diminuindo o metabolismo, porque você vai perdendo peso, então o seu gasto calórico em repouso, ele vai diminuindo, é aquela coisa da pessoa, opa, vou, vou, tô comendo menos, tô emagrecendo, eu vou gastar menos, né? Chega um momento que a gente precisa é, é, otimizar isso, né? E aí o exercício físico, nessa importância da manutenção do peso, existem dois tipos hoje mais estudados
né, de exercício, de escolha de exercício mais efetivo para você continuar nessa manutenção desse peso perdido, que são dois tipos. Os exercícios ligados ao ganho de massa muscular, então, normalmente, os que trabalham a força, né, do músculo, que o principal é a musculação, o principal eu acho que mais comum e mais importante, não só ele, porque a gente tem, né, diversos tipos de pessoas, então a gente consegue ganhar massa muscular, de repente, com um funcional que envolva cargas, né, com exercícios, outros exercícios que envolvam carga funcional, às vezes até crossfit, dependendo, né, se a gente falar em outra população, e até idosos, tudo, às vezes até os outros exercícios com cargas menores, mas tudo que tiver carga e for estímulo para força e ganho de massa muscular. Mas vou deixar aqui como, né, opção a musculação hoje em dia. E outro tipo de exercício seriam os HIITs, né, que são aqueles exercícios de alta intensidade que você chega em frequências cardíacas super altas, de curta duração, em que você faz pausas sequenciais, né? Então, esse sim a gente entende. Hoje, os novos estudos, eles mostram que os HIITs, né, eles têm uma... no momento do exercício, eles depletam muito mais outro tipo de energia que não a quebra de gordura, né, que a gente chama de glicogênio, né, que é a reserva de açúcar no músculo, por exemplo, mas na hora que você vai retomar essa energia, né, para o seu organismo, vamos supor, se recuperar desse exercício de alta intensidade, ele vai lá e quebra gordura para poder fazer isso. Então, hoje, se você me perguntar quais são os dois tipos de exercícios mais efetivos para você manter esse peso perdido, para que você continue depois nesse emagrecimento sustentável, exercícios que trabalhem também o ganho de massa muscular. Então, musculação ou os de alta intensidade, como os HIITs de hoje em dia. Então, seriam esses dois, né? Perfeito. Então, só para retomar aqui, para quem, né, acompanha menos esses assuntos, então, assim, para emagrecimento, inicialmente você falaria para fazer o exercício que a pessoa goste, mas que ela consiga manter uma frequência boa de treino, né, para justamente dar seguimento nisso. Só que a partir de um certo momento, talvez ela não consiga mais ter tantos resultados, né, nesse quesito de emagrecimento, e daí seja importante a gente aumentar o metabolismo dela, aumentando músculo, massa muscular, e daí os exercícios que impliquem em força, né, e daqui você trouxe 3 exemplos, a musculação, o funcional e o crossfit, seriam boas opções, né, e exercícios para você manter, né, esse gasto calórico alto, os HIITs também seriam interessantes, né, que daí teriam também os funcionais, as corridas tipo tiro, acho que até o próprio CrossFit tem alguns momentos que tem Sim, sim, HIIT. tem ritmo. Existem várias atividades que se encaixariam nesses pontos. Falei besteira, Carol? Não, é isso mesmo. E quando você falou, eu acabei lembrando, estava pensando aqui. E no início do exercício que você falou, que a gente escolhe, né, mais esses Uhum, prazerosos e tudo mais, uhum, mas lógico que a gente também tem um mínimo de exercício físico para a gente fazer, né? Então, mesmo perfeito. no início, né, a gente tem uma frequência mínima que a gente pede mais do que 150 minutos por semana, ou seja, Ah, legal. divididos de 3 a 4 vezes na semana, Uhum. e exercícios de intensidade mais moderada. Então, assim, quase todos os Ah, exercícios que você fizer, o esporte vai entrar como intensidade moderada, a não ser a caminhada, que a caminhada, muitas das vezes, depois que a gente já faz um tempão, o nosso corpo se acostuma com isso, e aí realmente ele já passa a ser de baixa intensidade e não trazer tanto resultado quanto a gente precisa. Então, para começar, a gente faz essa escolha desse exercício, mas também uhum. nessa quantidade mínima. Existe um mínimo de exercício para ser efetivo para a perda de peso. Não, bem bacana, Carol. E você trouxe aqui a musculação, né, com esse objetivo de aumentar a massa muscular, de aumentar o nosso metabolismo, né? Mas na prática a gente vê que tem muitas pessoas que treinam há muito tempo e não tem resultado, né? Por que você acha que isso acontece, Carol? Para musculação, Por que vamos essas lá. pessoas que treinam bastante tempo e não têm resultado? O que acontece com Para essas ganho de massa pessoas? muscular, Para né? ganho de massa muscular. Ganhar massa, vamos lá, né? Eu acho assim, tem,
Trouxe Tem uma alguns bomba. fatores, né? Então, assim, em outras lives a gente já trouxe que ganhar massa muscular talvez seja mais difícil do que perder gordura, né? Que perder Uhum. gordura, muitas das vezes, a gente, se entrar só em déficit só, né? Mas se a gente entrar em déficit calórico, a gente chega nesse resultado. Ganhar massa muscular já depende de mais de um cenário, né? Depende do exercício físico feito adequadamente. Vamos pensar numa musculação, que é o mais efetivo. Tem que ter um ambiente hormonal favorável e tem que ter uma alimentação adequada. Por exemplo, uma ingesta adequada de proteínas. Não é só você comer menos. Então, comer menos, às vezes as pessoas conseguem fazer mais sozinhas. Ter um aporte necessário de proteína, às vezes elas não conseguem fazer isso por si só. Mas o grande fator dentre esses três que eu acho que mais interfere no dia a dia das pessoas que buscam ganhar massa muscular e não conseguem, por exemplo, na musculação, é não fazer aquele exercício da forma mais adequada, mais efetiva que deveria ser feito. Então, o que que a gente vê? E o que que eu tento explicar para os pacientes para que eles entendam quando eles, né, trazem esse objetivo e estão praticando musculação? Eu falo para eles enxergarem a musculação como se fosse um esporte, né? Porque fica mais fácil. Se você enxergar a Nossa, essa é musculação como novidade para mim. eu falo assim, ó, tenta enxergar a musculação como um esporte. Como funciona um esporte que você nunca fez? Uma natação, uma luta, um esporte mesmo, um vôlei, qualquer coisa. Você chega lá e você não sabe das regras, você não sabe da técnica, você não sabe como fazer, né? E você aprende isso ao longo do tempo, normalmente com um professor. Então, um professor lá, por mais que não seja só para você, você tem uma aulas em grupos, toda vez ele vai te ensinar um pouco mais sobre aquele esporte. Ninguém nasce Uhum. sabendo nadar, ninguém nasce faixa preta de judô, de jiu-jitsu, não. E aí, se você tem essa evolução, se você encarar que a musculação é um esporte, você consegue entender que e você entra na musculação, você tem uma aula de adaptação com o professor e depois você fica ali meio que sozinho Solto. nesse seu treino, solto, e tira ali algumas dúvidas de vez em quando. Então, o seu tempo de aprendizado nesse esporte que eu falo para as pessoas entenderem, ele é muito grande, né? Então a curva de aprendizado, ela é lenta, ela demora, né? E você muitas das vezes ainda não conseguiu aprender a fazer os exercícios adequadamente para ter esse resultado que você precisa ter. Por isso eu acho que é muito importante a pessoa ter em algum momento da vida que quer treinar musculação certo, correto e ter os objetivos, ter um personal, ter um professor que fique ali do seu lado, te ensinando mesmo que em um curto período de tempo para que você consiga aprender. Isso por quê, gente? Porque o exercício físico, ele tem alguns princípios que a gente fala, né? Que vindos do músculo, que a gente sabe que vão te trazer maiores resultados ou não. Um deles é a capacidade de adaptação muscular frente ao exercício. Então, você pode começar, de repente, por exemplo, uma caminhada que era difícil Uhum. para você, dali um mês essa caminhada tá mais fácil, dali 3 meses, ixi, tô super fácil. Por quê? Porque a capacidade de adaptação muscular frente ao exercício. Na musculação a gente tem a mesma coisa, né? A gente se adapta às Uhum. cargas, se adapta ao treino. E para você ter resultado, a gente entra numa outra necessidade, né? Um outro princípio que a gente fala, que é o de sobrecarga, né? A gente precisa, quando a gente fala em ganho de força, para ganhar massa muscular, a gente precisa que seja feita uma sobrecarga em cima dessa fibra constantemente. E caso isso não aconteça, caso a gente não aumente, vamos supor, o peso, caso a gente não mude o treino, caso entra naquela fase de adaptação. E aí você não evolui mais com a sua massa muscular. Então, isso é muito importante, né? Então, para você ter esse resultado de ganho de massa muscular, falando somente do pilar exercício físico ou musculação, é você ter uma técnica correta, é você ter esse acionamento muscular que você precisa, é você ter essa sobrecarga necessária, que é uma das coisas difíceis para a mulher. Eu falo para as Uhum. mulheres que a mulher, o homem, né? Acho que até por ser homem, eles conseguem trabalhar isso melhor no quesito carga na musculação. A mulher já tinha saído um estudo brasileiro que falava que a mulher ela subestima a carga da musculação em 20%. Então, assim, Faz sentido.
o que que eu quero dizer com isso, para que as mães ou as mulheres entendam? Que normalmente a gente até aguentaria carregar 20% a mais da carga, mas a gente não vai. A gente não tem isso, né? A gente acha que não consegue. Nosso psicológico é muito diferente. E a parte Uhum. de psicológico, ela é muito importante para a musculação. Eu falo para os Com pacientes que certeza. você vai correr, você vai espalhar a cabeça, você pode pensar em muitas coisas. A musculação você tem que estar concentrado, gente, né? A ligação, né, do músculo, da contração do músculo, ela depende de liberação de nervos, né, de liberação que a gente fala de substâncias que vão acionar mais ou menos aquele grupamento de músculo. Então, quanto mais você estiver concentrado, mais você tiver uma técnica correta para acionar mais musculatura, mais você vai ter esse resultado nesse músculo que você quer. Então, isso é muito importante. E aí, essa parte psicológica, às vezes, eu não quero sentir dor. Hoje eu não quero, né, eu não quero sofrer no treino. Eu acho que eu não consigo essa carga, tudo mais. Tem Então, essa é vários uma das coisas, fatores, vários né, fatores. Carol? Essa é uma das coisas que eu Eu, falo para as meninas. Desculpa, pode falar. não, é que eu percebo assim que é muito comum, toda vez que eu falo para alguma mulher, não, é importante você aumentar, principalmente para as falsas magras, né? Que normalmente é de roupa super magrinha, mas quando a gente faz o percentual de gordura, elas até tomam um susto, falam, nossa, mas como eu tenho tudo isso de gordura? Porque acaba sendo proporcional à quantidade de músculo que ela tem, que acaba sendo Uhum, baixa. E ao invés uhum. delas comerem menos, às vezes elas têm que comer mais para aumentar a massa muscular, treinar a musculação, para justamente estimular, né, esse aumento de massa muscular. E quando eu falo para elas que é importante elas aumentarem massa muscular, elas têm medo. Elas acham que elas vão ficar assim bombadas com pouco tempo de treino. Ai, não, mas aqui eu não quero ficar grande. E eu falo, não, pode ficar tranquila, porque para você ficar grande dessa maneira, só Ixi, olhar quantos homens tentam durante tanto tempo, não é do dia para noite que acontece. Mulheres têm uma maior dificuldade por N fatores, hormonais, enfim, né? Então eu tento acalmá-las em relação a isso. Então acho que isso às vezes também é um fator limitante para a mulher, né? Para aumentar a massa muscular, que elas têm medo de aumentar. Elas perfeito, até associam perfeita. É algumas muito. mulheres grandes que utilizam outras coisas, né? Hormônios, às Ou vezes, para hormônios. aumentar, né, a É massa isso muscular daquela mesmo. A maneira. gente tem uma. Você trouxe perfeito. A gente tem uma crença em algumas mulheres, né, que não querem ficar muito grandes, sendo que isso é muito difícil. Eu falo assim: olha, você pode tentar, tenta. Tenta que se você estiver ganhando, você vai ganhar o mínimo, já vai ser o suficiente, né? Então, Perfeito. eu falo isso muito para as mulheres, né? Para testar a carga, para errar sempre, tentar achar, né, uma carga que você fique ali entre 8 e 12 repetições, ou para que você se observe, né? Ah, tem lá, sei lá, 10 repetições que você tem que fazer, 12, enfim. Você termina essas repetições conseguindo fazer mais, ou, né, sobrando bastante, porque esse não é o intuito, né? O intuito é sempre você estar no peso ideal, de repente, para aquele dia, que isso também varia. Eu falo para as pessoas, tem dias que você vai treinar bem mais disposta, tem dias que você tá com mais forças, tem dias que você tá mais descansada, mais concentrada, você vai conseguir carregar um peso maior. E tem dias que não. Então, esse seu autoconhecimento, então você não precisa carregar exatamente o mesmo peso na sua sessão de treino do mês inteiro. Então, você Eu mesmo acho que pode isso para a se mulher é auto. mais importante ainda a gente destacar isso, né, Carol? Porque tem estudos mostrando que realmente tem uma diferença, né, em termos de força, de desempenho físico, de Claro, acordo com o ciclo menstrual da mulher. Né? Acho que a gente tem perfeito, essa percepção, né? Se a perfeito. gente está trabalhando aqui com mães também que têm alterações hormonais em função de amamentar ou não, acho bem legal a gente comentar sobre isso. Eu acho que você trouxe essa questão do personal de uma maneira muito interessante, realmente. Quando a gente treina sozinho, a gente dá aquele miguezinho, né? Eu mesma sou o clássico disso, por isso que meu forte não é a musculação, porque eu sei que eu me saboto, né? Mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que não têm condição, né? Muitas mulheres que não têm condição de ter um personal. Então acho que esse outro lado que você trouxe de mostrar essa percepção, né? De, poxa, então se o seu treino vai de 8 a 12 repetições, dá para fazer 13, dá para fazer 14 repetições, então talvez a carga não esteja mais adequada, né? Talvez Adequada. você já tenha tido adaptações e seja interessante a gente
progredir com a carga, né? Então, sempre é bacana estar conversando com um profissional lá que está disponível na academia, mesmo que você não tenha a função de ter um personal, poxa, sempre tem um profissional lá disponível, né? Para você justamente Tirar suas pedir dúvidas, pedir ajuda, ajuda. né? Acho que até na própria execução, né, que você falou de movimentos, né, Carol? Principalmente no início, eu acho que tem alguns movimentos que são bem difíceis, então que às vezes esse acompanhamento inicial mais próximo é bacana. Vai num horário mais tranquilo, mais alternativo, que tenham menos pessoas, né? E que você consiga daí talvez ter uma atençãozinha maior dentro do coletivo. Acho que pode ser uma outra estratégia aí, né, Carol? Perfeito. Adicionou bastante conteúdo bom, assim, né? É isso mesmo. Para as mães, a gente sente muito isso com a noite de sono, né? Então, assim, a gente Uhum. pode relacionar, desculpa, muito bem com a noite de sono. Vai ter dias que você vai estar, Nossa, nossa, dormiu bem, nossa, não acordou, o filho não acordou, você dormiu bem, nossa, você chega até mais animada pro treino. Agora, quando é aquela noite sofrida, filho doente, nossa, filho doente, não dormia, rapaz. às vezes é Então, até você melhor você descansar, automodular, dependendo, né, Carol? Eu dependendo, acho que sim, mas você pode você mesma autorregular, né? Ah, eu vou, mas uhum. eu vou hoje mais Fazer um aeróbio. tranquilo, vou fazer algo mais tranquilo. E do contrário também, né? A gente sabe muito bem, eu tenho a impressão, titular, né? A gente modular isso para menos, né? Agora, o para mais é que a gente tem esse, né? Ah, tô bem, mas mesmo assim a gente fica naqueles. E para ganho de massa muscular, isso faz muita diferença. Faz. Então, eu acho que vale a pena. Essa pergunta acho que foi ótima, apesar de ter vários fatores, né? Eu acho que Vários a gente fatores, né, Carol? pontuar algumas coisas, eu acho que é importante. Porque para a mulher, apesar de elas talvez isso não ser tão claro, tem muita importância o ganho de massa muscular. A manutenção, mas mais importante ainda, o ganho de massa muscular, Não é né? só emagrecer, mas permanecer-se magro, né? Eu acho que essa manutenção ela é Permanecer magro. importante. E E pode falar. pode falar. Não, é que eu ia falar do consumo, né? Porque você trouxe essa questão do consumo alimentar, da questão de proteínas. Quando a gente está falando em hipertrofia, aumento de massa muscular, né? As mulheres têm medo de comer. Essa é a grande verdade. E daí o que eu É sempre tento verdade. falar para elas é o seguinte: imagina que vocês vão estar levantando uma parede de tijolos nova, né? Vocês vão estar formando músculo, vocês vão estar construindo uma parede nova, uma parede muscular, né? Vocês acham que vocês conseguem levantar uma parede com 3 tijolos, né? Não. Então é difícil a gente formar músculo comendo pouco, né? Normalmente não é só a proteína que a gente tem que aumentar, mas a gente tem que aumentar um consumo calórico de maneira geral, né? Calorias de boa qualidade, é claro que a gente está falando aqui sempre de calorias de boa qualidade, mas realmente comer mais em termos de caloria, ter uma quantidade suficiente de proteínas, né? Porque elas têm essa função estrutural do tijolinho. Então, foi o que você falou, Carol. A alimentação É, também é pronto. uma daqueles três, né? Que você Daquelas pontuou três muito pilares. bem. O que que eu falei? Alimentação adequada. Sabe por quê? Porque eu também entendo que às vezes a mulher entende a informação errada. Não só mulher, tá? Mulher e homem. Então, assim, Uhum. eu tenho que comer mais? Opa, então eu vou comer mais. E Comer de aí tudo. começa a ganhar gordura, né? Porque assim, não é comer mais só em quantidade, é uma alimentação adequada. Então, ela é voltada para isso. Então, são alimentos de qualidade que você falou, são calorias boas, é mais proteína, é uma distribuição mais adequada. Então, a alimentação ela é mais, tem que ser mais objetiva para ganho de massa muscular. Porque se você falar só comer mais, a pessoa às vezes entende que ela tem que comer só quantidade e às vezes nem é de Uhum. qualidade tão boa e aí ela se perde, né? Ela ganha massa muscular, Perfeito. mas ela ganha muita gordura. Mas quando você falou de emagrecimento sustentável, mesmo, né, que não é só emagrecer, manter-se magro, eu lembrei de fazer um comentário que eu acho importante, né, Ana? De como nós somos diferentes. E entender isso e perceber isso, eu acho que faz diferença, né? A gente tem perfil de metabolismo que realmente gasta mais energia, mesmo parado, né? E a Uhum. gente tem perfil de Sim. metabolismo que não gasta tanta energia
parado. E hoje a gente já sabe através de estudos que quanto maior a taxa de gordura, menos você gasta energia no repouso, né? Por isso que o obeso gasta pouquíssima energia, o sobrepeso menos e o magro gasta mais. Mas assim, de uma forma geral, a gente já pode, não precisa nem ver isso. Eu tenho certeza que alguém conhece uma pessoa que come, come, come e não engorda, e outra pessoa, sei lá, come muito pão, vamos colocar aqui o pão, sem querer demonizar o pão, mas... E outra só de você pensar num pão, você nem comeu, só de você pensar, você já ganhou umas calorias aí, né? Então, entender isso e tentar se reconhecer é importante. Então, a manutenção do peso para algumas pessoas vai ser mais difícil, tá? Principalmente se o seu metabolismo antes era de obesidade ou era de sobrepeso. Então, você gasta menos durante o repouso. Então, você emagreceu, se você parar de fazer exercício, a chance de você reganhar esse peso é muito grande. Então, na manutenção do peso, o exercício ele é muito importante por conta desse gasto calórico. Então, principalmente para você, se você já sabe, nossa, eu sou terrível, eu engordo muito rápido e eu tenho uma dificuldade maior. Ninguém é igual a todo mundo, né? Lógico, tem N fatores envolvidos, mas realmente tem pessoas que gastam, tem um perfil que a gente fala, perfil gastador, né? Gasta mais energia mesmo em repouso. Então, isso é o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que para se manter-se magro, a gente não pode deixar de se exercitar. Tem que continuar a fazer esse exercício para ajudar nesse gasto calórico mantido, né? Fui clara? Deu pra Foi ver? super clara, Carol. Eu acho que o exercício ele tem N fatores positivos, né? Não é só o emagrecimento, mas também, como você trouxe muito bem no início da nossa conversa, ele é importante para a saúde. Acho que tem muita coisa legal para a gente falar sobre exercício, que provavelmente será tema dos nossos próximos encontros, né, Carol? A gente quer trazer Perfeito. aqui um grupo de profissionais diferentes, né, de personagens diferentes, para conversar um pouquinho mais com a gente sobre os tipos de exercício, né? Então, a gente já pensou em fazer uma live só sobre HIIT, né? Falar um pouquinho sobre exercícios específicos para sobrepeso, obesidade. Então, a gente tem bastante coisa legal que a gente quer trazer, né, Carol? Que o tema é bem extenso mesmo. Não, bem extenso, mas acho que essa live deu para a gente dar uma introdução, né? Por que que é tão importante o Super. gasto calórico, né? Da onde que vem isso, né? Por que que manter-se, né? Não basta emagrecer, mas manter-se magro, né? Como que o exercício contribui para isso, né? Porque quando as pessoas entendem isso, elas começam a raciocinar um pouquinho melhor, né? E, e entender a importância do exercício físico. É, nesse emagrecimento. Então, eu acho que, que foi muito válido as informações de hoje. Muito válido. Queria agradecer você, Carol, por dividir todos esses conhecimentos com aqui hoje. Nada, eu que E, agradeço. e até semana que vem, né? Até semana que vem. Então, temos mais para o nosso encontro, né? E aí a gente vai trazer mais temas de exercício sempre que puder. Tá certo? Combinado. Um Foi beijo para ótimo. todas que Um acompanharam abraço a para gente todo até mundo que agora. entrou. Um abraço. Tchau, Tchau, gente. tchau.